Saudações! Este é o projeto Dados Comemorativos do Espiritismo, uma parceria da Caville, Casa Virtual Luz Espírita e Universidade Livre Allan Kardec. Agora com o tema Dia do Folclore. Eu sou o professor e mestre em Ciências da Religião Roger Bradbury. E vamos à prece inicial, levando nosso pensamento a Jesus, aos espíritos superiores, para que nos ampare, nos intua, nos favoreça a melhor compreensão do estudo de hoje à luz da doutrina espírita. Muita paz e muita luz. E o tema, o folclore e o espiritismo, nos traz muitas reflexões. Primeiro, o Dia do Folclore ele é festejado em 22 de agosto e começou em 1846, quando o inglês William John Thomas criou o termo folclore. A palavra folclore significa cultura popular, que une duas palavras inglesas, folk, povo, e lore, que é cultura. Existem seres místicos do folclore. Vamos buscar, à luz da doutrina espírita, responder a esta questão. Primeiramente, vamos buscar no Livro dos Espíritos, na parte segunda do Mundo Espírita, ou do Mundo dos Espíritos, no capítulo 1, e vamos encontrar a escala espírita a partir da questão número 100, mas esses espíritos são classificados por Allan Kardec como espíritos imperfeitos, pois eles estão na base, muitos chamam até eles de elementares, porque são espíritos bastante recém-saídos do mundo do reino animal e ensaiam as primeiras encarnações como seres humanos. E alguns deles, em especial esses que vamos tratar na mitologia e no folclore nacional, nas lendas, daqueles espíritos zombeteiros, levianos, como o Saci Pererê. Então, comenta Kardec na questão 103. A esta classe de espíritos levianos, pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Essa nomenclatura trazida por Kardec porque ele era francês, Mas se a gente fosse trazer isto para o folclore nacional, teríamos outros nomes. Então, vamos aqui tratar indiretamente do folclore nacional a partir da perspectiva de Kardec, um francês do século XIX. Então, Kardec explica que esses espíritos, que vulgarmente são chamados como duendes, são, na verdade, espíritos ignorantes, travessos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, respondem a tudo e sem se incomodarem com a verdade, pois eles não conhecem a verdade, e respondendo causam então grandes aborrecimentos, causam bastantes conflitos, geram conflitos com o que eles dizem, que as pessoas tomam como verdades, e eles gostam de causar, se alegram com isso, pequenos desgostos e ligeiras alegrias para si, em aborrecer,
e induzir maliciosamente as pessoas ao erro por meio de mistificações, né, contando mentiras, quando se fossem verdades, e agindo com suas espertezas. Existem seres místicos do folclore? Olha, essa resposta parece Kardec concordar. E aqui temos, né, a imagem desenhada por Ziraldo, do Pererê, personagem, né, do gibi, das quadrinhas de jornal, de Ziraldo. Muito bem. Então, Kardec continua explicando quem são esses espíritos. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores, como se fosse uma empresa. Então, são aqueles que estão na base dos trabalhos de uma empresa, né? De uma empreitada. Em suas comunicações, então, quando esses espíritos se comunicam com os seres humanos, a linguagem deles é sempre espirituosa e faceira, mas quase sempre sem profundidade. Como eu disse, eles pouco conhecem a verdade. Conhecem uma verdade prática do dia a dia. Exploram as falhas das pessoas e o lado ridículo delas, e também das coisas, comentando os traços mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, geralmente é por malícia mais do que por maldades. Agora, ainda no Livro dos Espíritos, na parte segunda, sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal e a influência deles em nossa vida, nos acontecimentos de nossa vida. Pergunta Kardec aos espíritos, na questão 530, não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Ainda continua a questionar Kardec. Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? A resposta ainda não vem, mas vem uma pergunta dos espíritos. Desses, os que provocam contrariedades obram impelidos por animosidade pessoal, ou assim procedem contra qualquer um, sem motivo determinado por pura malícia. Ainda pergunta. E a resposta dos espíritos vem agora. Eles se comprazem em vos causar tais aborrecimentos que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada consegue. Entretanto, não seria justo, nem acertado, imputar-lhes todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Fica certo de que, se a tua louça se quebra, é mais por desazo teu do que por culpa dos espíritos, por uma ou outra coisa. Às vezes, os que assim vos molestam são inimigos que granjeastes nesta ou em precedente existência. Outras vezes, nenhum motivo há. Existem seres místicos no folclore? Sim, né? Como estamos vendo, embora com a nomenclatura diferenciada na doutrina espírita. Ainda no livro escrito por Kardec, Instruções Práticas sobre as Manifestações dos Espíritos, no capítulo Vocabulário Espírita, vamos encontrar vários termos e várias explicações sobre esses seres e que guardam algumas referências ao folclore europeu
e que vamos trazer, então, essa correspondência para entender o folclore nacional brasileiro e que vamos resumir, né? Não vamos apresentar todo o texto, mas apresentar de uma forma sintética. Então, começamos com o termo politeísmo, né? Poli quer dizer muitos e tel é Deus. Então, é uma crença na existência de muitos deuses. As religiões do passado eram politeístas. Aos poucos, o judaísmo e no próprio Egito, né, houve exercícios de uma religião monoteísta, de um Deus só, e que, na compreensão da doutrina espírita, também só existe um Deus. Mas, como Jesus dizia, né, citando um dos Salmos, Salmo 82, vós sois deuses, porque o termo Deus, usado por Jesus, citando o salmista, é relacionado à capacidade que acreditavam ser os deuses de criar planetas e de governar nações, né? Então, isso Jesus fazia. Então, isso seria para Jesus a atividade de um Deus. E dizia que também nós, quando chegarmos à perfeição, vamos também poder criar planetas, sóis, constelações e também sermos deuses. Muito bem. Embora na doutrina espírita a gente acredite que os espíritos nunca poderão se tornar este Deus superior. O espírito, ele é de uma classe, de uma natureza diferente da de Deus. Mas o termo Deus usado por Jesus é diferente daquele que estamos na terminologia, na ideia, né, utilizando para Deus. Muito bem, então, o conhecimento das manifestações espíritas, ou seja, a manifestação dos espíritos, é, pois, a fonte, né, a origem de todo o politeísmo. Né? Então, tudo que se chama politeísmo, das crenças, na verdade, é a manifestação de espíritos, e não exatamente de Deus, ou que existam vários deuses. Entretanto, como os espíritos não têm cessado de manifestar-se em todos os lugares, em todas as épocas, e sempre chamando-se de deuses, se permitindo ser associado aos deuses, as pessoas os têm chamado de gênios ou de fadas também, diz Allan Kardec. Vamos tratar agora das fadas, que é o primeiro verbete explicado por Kardec. Se separarmos da história das fadas um maravilhoso que é emprestado pela imaginação dos poetas, pela credulidade popular, vamos encontrar nas fadas todas as manifestações espíritas que somos testemunhas e que se produziram em todas as épocas e foram registradas em muitos livros sagrados, e também vamos encontrar nas mitologias e nas crenças populares, nas lendas, no folclore. Incontestavelmente, a esses fatos desta natureza, desse gênero, que se deve à origem da crença nas fadas. Nas fadas que supostamente, diz Kardec, presidem ao nascimento de uma criança e a acompanham no curso da vida, reconhecemos sem dificuldade os espíritos ou gênios familiares, os anjos de guarda, que também na doutrina espírita acreditamos haver esta afinidade entre encarnados e desencarnados. Suas melhores ou piores inclinações que não passam de reflexos das paixões humanas, porque já foram humanos encarnados anteriormente. As colocam naturalmente na categoria de espíritos inferiores, ou pouco adiantados. Então, esses espíritos estão muito próximos da evolução atual dos seres humanos que habitam o planeta Terra.
Então, esses espíritos, como as fadas, eles são, por vezes, sendo espíritos familiares, estão pouco acima, né, das próprias famílias, das próprias pessoas, qual são tutores. Vamos tratar agora do gnomo, né? São gênios inteligentes que se supunha habitasse o interior da Terra. Pelas qualidades que se atribuem, Kardec classifica-os como pertencentes à ordem dos espíritos imperfeitos, ou à classe dos espíritos levianos que lemos ainda há pouco. Sobre a Hamadríada, que seriam ninfas dos bosques, segundo a mitologia pagã, diz Kardec, não é hoje duvidoso que a ideia das dríadas tirasse sua origem nas manifestações semelhantes, análogas às quais hoje testemunhamos no Espiritismo, né? Em especial na época de Kardec. Os antigos, que tudo poetizavam, divinizaram as inteligências ocultas que se manifestavam na substância mesma dos seus próprios corpos. A questão da materialização dos espíritos. Para nós, não passam de espíritos batedores, né? Então, são espíritos ainda muito materializados, que eram capazes de fazer manifestações dos rapis e movimentar portas, janelas. Por isso foram chamados espíritos batedores, que eram espíritos que faziam fenômenos de materialização. Vamos tratar dos trasgos. Esses que eu coloco, ou Saci Pererê, né, aqui para nós, brasileiros, são espíritos brincalhões, mais traquinas do que maus ou têm maldade, pertencentes à classe dos espíritos levianos, como diz Kardec e classificam. Podem compreender-se sobre esta denominação certos espíritos levianos, antes levados e traquinas do que maus. Gostam de causar pequenos vexames e contrariedades. São ignorantes, mentirosos e zombeteiros. São os meninos terríveis do mundo espírita. Olha só como trata Allan Kardec. Interessante. Sua linguagem é por vezes espirituosa, mordente e satírica, raramente grosseira. Gostam de facécias e simpatizam com as pessoas de caráter leviano. Seria uma perda de tempo expor-se aos ridículos e equívocos, dirigir-lhes perguntas mais sérias. Então, como são espíritos pouco evoluídos, não têm verdades, e não tendo a compreensão da verdade, fazer pergunta a eles sérias de nada adiantaria. Eles só responderiam no nível de compreensão de si e só faziam, como a gente já comentou, mistificações. Vamos falar agora sobre os sílfides, ou silfos, que aparece também neste vocabulário espírita trazido por Kardec. Segundo Kardec, a mitologia da Idade Média fazia dos silfos gênios do ar, como eram os gnomos, os gênios da terra, e as ondinas eram os espíritos que comandavam as águas. Então, a gente teria aí uma classificação desses espíritos de acordo com o local onde eles se encontravam. Assim como a gente também tem os espíritos das matas. A crença nos silfos, evidentemente, se originou nas manifestações espíritas. Então, longe de a doutrina espírita os negar, acredita sim na existência desses espíritos e nos lugares onde são encontrados, nas águas, nas matas.
E, inclusive, no interior da Terra, né, não necessariamente estejam ali obrigados por Deus, mas, de alguma forma, eles vão se simpatizando, né, a situações em que viveram no passado, em vidas anteriores, e acabam ficando presos a essa realidade. Mas precisam evoluir e chegará o tempo aonde eles não mais habitarão esses lugares e reencarnarão com pessoas, né, assim como nós. São espíritos de ordem inferior, muitas vezes levianos, mas outros até benévolos. Na revista Espírita, de 1858, na introdução lê-se: a consequência capital de que decorrem esses fenômenos é a comunicação que as pessoas podem estabelecer com os seres do mundo incorpóreo. O fato das comunicações com o mundo invisível acha-se em termos inequívocos que eles existam nos livros bíblicos, né, assim como em muitos outros livros sagrados, de outros povos, de outros tempos. Mas, se de um lado, para alguns descrentes, céticos, a Bíblia não é uma autoridade suficiente, do outro, para os crentes, são fatos sobrenaturais suscitados por um favor especial da divindade. Não representam, então, para todo mundo, uma prova da generalidade dessas manifestações, senão as que encontrassem em 1000 outras fontes diversas. Então, é como nós estamos falando. Não só na Bíblia, mas na mitologia de todo mundo, em fontes diversas, vamos encontrar essa manifestação desses espíritos no mundo material, eles que são habitantes de um mundo invisível, mundo incorpóreo. Encontramos entre os adivinhos de Kardec, entre os feiticeiros da Idade Média, nos Wíris e nas Valquírias dos escandinavos, nos elfos dos teutões, nos lechos e nos domésticos dos eslavos, nos Uritskis ou nos Brownies da Escócia, nos Polcans, nos Bretões, nos Sens, dos Caraíbas. Desculpe se algum desses termos eu tenha pronunciado equivocadamente. Uma palavra, diz Kardec, em toda a falange das ninfas, gênios bons e gênios maus, dos silfos, gnomos, das fadas, dos duendes, com as quais todas as nações encheram o espaço. Então veja que Kardec, longe de negar, faz essa correspondência desses espíritos que se manifestavam no passado e ainda continuam manifestando, e que o folclore, né, nacional ou mundial lhes atribuíram nomes místicos, de seres místicos. Ainda na Revista Espírita, de 1869, ano da morte de Allan Kardec, existe um trabalho, um artigo sobre um processo jurídico das envenenadoras da cidade de Marselha, e que encontramos algumas questões bem interessantes que vamos resumir aqui. Então, o trecho que resumimos diz assim: se Joy tivesse sido espírita, de início já teria olhado como uma profanação fazer intervirem os espíritos em semelhantes circunstâncias. Então, os espíritos não são nossos servidores, né? No sentido de a gente, enquanto encarnados,
os escravizar a fazer as nossas obrigações, obrigações materiais. O espírito, eles já viveram entre nós, mas cabe a nós o mundo material e eles o mundo espiritual. Então, continua Kardec, que os espíritos são almas das pessoas que viveram na Terra ou em outros mundos, e que depois de nossa morte seremos espíritos como eles, que os gnomos, diz Kardec, duendes, traços, demônios, são criações, né? Nomes que são dados e caracteres da fantasia, e só existem na imaginação esses poderes que são dados a eles, a sua natureza, né, as suas capacidades. Então, tudo isso é a fertilidade mental humana que vai sendo atribuída, pois, como a gente falava ainda há pouco, só existem 3 elementos na ordem das coisas: Deus, espíritos, somos todos nós, inclusive os gnomos, duendes, tragos, todos somos criados simples e ignorantes. Até mesmo Jesus, os anjos, né, todos tiveram o mesmo início. Passaram por todos os reinos, né, animal, vegetal, onde ter suas reencarnações como humanos, e um dia terão também a sua vivência no mundo espiritual, em mundos perfeitos. Então, continua Kardec, que o objetivo providencial dessas comunicações com os espíritos seja a nossa instrução e a nossa melhora moral, e não, nunca, de ajudar nas coisas pequenas da vida, as coisas materiais, né, como a gente vê muitas vezes cartazes nas ruas, né, tal fulano é espírita e tal, faz tais coisas, coisas que cabem a nós, né, fazer, e não a adivinhos, cartomantes e pessoas que evocam espíritos para fazer tais coisas. Que podemos fazer ou encontrar por nós mesmos, alerta Kardec, ainda menos de servir à cupidez. Enfim, em que razão de sua própria natureza e do respeito que devemos às almas dos que já viveram, é tão irracional quanto imoral ter escritório de consulta, diz Kardec. Olha, ele frisa algo, né, em que é muito comum hoje nas cidades, em todo o Brasil e creio que no mundo inteiro, e de exibição desses espíritos. Né? Esses espíritos não são como animais num zoológico a serem exibidos para impressionar pessoas. Ignorar essas coisas é ignorar o ABC, né? O que tem de mais elementar no espiritismo. E quando a crítica, né? Aqueles que criticam o espiritismo o veem confundido com a cartomancia, né? A leitura de cartas, da sorte pela carta, a quiromancia, a leitura de mãos, os exorcismos, as práticas de feitiçaria, os malefícios, os encantamentos, etc. Esta crítica prova que ignora todos os seus princípios. Ora, negar ou condenar uma doutrina que não se conhece é faltar à lógica mais elementar, diz Kardec. É emprestar-lhe ou fazê-la dizer precisamente o contrário do que ela disse. Isto é calúnia ou parcialidade. E vamos trazer, né, mais próximo do folclore nacional, folclore brasileiro, né? Seres mais nossos conhecidos. Os zumbis não seja muito do folclore nacional, é muito mais um folclore mundial. Eu lembro que eu, quando era adolescente, fez muito sucesso aquela música de Michael Jackson, Thriller,
que ele era um lobisomem e que ele via com a sua namorada surgirem dentro das tumbas, né, aqueles zumbis. Então vamos comentar aqui alguns desses seres místicos do folclore nacional. Zumbi. Uma das formas mais antigas de zumbi, que seriam corpos de mortos-vivos, são as múmias egípcias. Os egípcios, como nós espíritos, acreditavam numa vida após a morte, com a diferença que eles acreditavam que voltariam para o mesmo corpo da necessidade de mumificar, preservar o corpo, e ser enterrado com todos os seus pertences, as ferramentas de trabalho e etc. Um mito muito antigo grego trata dos mais terríveis zumbis, que eram as Greias. Elas eram 3 irmãs que pediram a Zeus a vida eterna e não a beleza eterna. Então nunca morriam, mas viam seu próprio corpo se desfazer. Todas as 3 tinham um dente só para revezar entre elas. E tinham também um só olho, das quais se serviam alternadamente, e era o que lhes restara do corpo decadente, cadavérico. Os seres místicos do nosso folclore, né, os zumbis, ainda nos evangelhos vamos encontrar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, conta que Jesus morreu, foi sepultado e, ao ressuscitar, com que corpo ele ressuscitou? Mais adiante, o apóstolo fala claramente que no pós-morte, né, esse corpo não era o corpo físico, mas um corpo espiritual. O apóstolo faz uma comparação que Jesus já havia feito com a ideia do grão de uma semente, ou seja, né, o todo de uma semente. O grão, que é aquela película por fora, a parte, né, a gente chama de cotiledone na biologia, que é a parte que vai alimentar, né, aquilo que vai brotar, né, o embrião. Então, é preciso que essa parte externa do embrião, né, morra para que nasça uma nova árvore. Então, o grão que tu semeias é comparado ao nosso corpo e só vai para o mundo espiritual o segundo corpo, que seria então o perispírito, como chamou Allan Kardec. Inclusive, a palavra perispírito acompanha uma nomenclatura da botânica, da biologia, pois as frutas têm um pericarpo, né? Aquilo que envolve. Então, a palavra perispírito é como se fosse um envoltório do espírito. Se o primeiro corpo não morrer, que é o corpo físico de carne e osso, diz o apóstolo Paulo. Então, para Paulo, assim como também para nós espíritas, existem 3 corpos. Um é como a casca da semente plantada, que se desfaz no solo. E os outros 2 são eternos, nunca morrem. Diz o apóstolo: quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Assim há corpos terrestres e há corpos celestes. Um é para este mundo terrestre, o outro, o perispírito, é a glória dos mundos celestes, ou o mundo espiritual. Isso está na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículos de 35 a 40. Recomendo que vocês possam ler e aprofundar
isso que estamos trazendo apenas sinteticamente. Assim é a ressurreição dentre os mortos, o corpo humano se corrompe, aos poucos envelhecendo, ou se acidentando e morre. Mas o outro corpo, que é o corpo espiritual, ou perispírito, não sofre corrupção, um termo que Paulo utiliza. Então, é imortal e ressuscitará em incorrupção. Né? Então, em vez de haver um retrocesso, né? Uma perda de saúde, esse perispírito ele tende a voltar à saúde de sempre, né? Isso pelo menos teoricamente. Pois, se uma pessoa foi cega durante a vida, ao desencarnar, ela pode retomar a visão que sempre teve, porque a falha da visão era no corpo físico. Se uma pessoa não tinha uma perna, ao chegar no mundo espiritual, ela vai continuar tendo as duas pernas, porque a ausência de um membro do corpo era no corpo físico e não no corpo espiritual. Continuando. Assim nascemos para este mundo como uma semente. Fomos semeados em corpo natural, ressuscitaremos em corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual, explica Paulo. E concluindo, diz Paulo que, assim como trouxemos a imagem de um corpo terreno, também trazemos a imagem de um corpo celestial. Então, ao desencarnar, a gente vai se manifestar como Jesus se manifestou aos discípulos, mostrando o próprio corpo. Inclusive, ele mostrou, né, ali as marcas dos cravos nas mãos, ao lado no corpo, né, onde o centurião haveria de o ter furado. Não que o corpo necessariamente tem que sempre levar as mazelas desse perispírito, levar as mazelas do corpo, mas Jesus se manifestou assim para explicar para os discípulos mais ou menos como se procede. Não que Jesus teria que manter estas chagas após a morte. Né? Aquilo foi apenas uma forma didática. E agora digo isto, irmãos e irmãs, nem a carne, presta atenção, nem a carne nem o sangue podem herdar o reino de Deus, diz Paulo. Ou seja, o corpo mortal, aquele que é corruptível, aquele que se degrada, aquele que morre, não pode herdar o mundo espiritual, pois lá no mundo espiritual não há doenças, não há morte, né? E este corpo, então, fica velho. Por isso a gente, às vezes, vê, né, as iconografias, as imagens de um Deus sendo idoso, sendo velho. Mas Deus não tem um formato, não tem um corpo físico. Eu trago aqui uma música de Gilberto Gil que traz-nos essa explicação. E eu não vou cantar, não, tá? Eu vou só ler aqui, declamar essa bonita poesia. A música chama Cidrão, de Gilberto Gil. Fala sobre a morte, sobre o luto, sobre a separação, né? E sobre essa ideia de reencarnação, de ressurreição. Vamos lá. O amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer para germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão, nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura? Dura caminhada pela estrada escura. Drão, não pense na separação, não despedace o coração. O verdadeiro amor é vão. Estende-se infinito, imenso monolito em nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura? Cama de tatame, pela vida fora, drama. Os meninos são todos são, os pecados são todos meus.
Deus sabe a minha confissão. Não há o que perdoar. Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Seu amor é como um grão. Morre e nasce trigo, vive e morre pão. Grão. Vocês sabem quando foi a primeira invasão de zumbis relatada nos evangelhos? Foi por ocasião da morte do corpo de Jesus. O véu do santuário, uma cortina que separava o santo dos santos, uma parte onde apenas o sumo sacerdote podia entrar, se rasgou em duas partes. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Mateus, no capítulo 27, versículos 52 e 53, afirma a respeito que abriram-se os sepulcros, os túmulos, e muitos dos corpos dos santos que dormiam ali foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Certamente essas aparições não foram de mortos-vivos ou de zumbis, mas de espíritos materializados. Auxiliado essas materializações por médiuns de efeitos físicos, tal como aconteceu também na transfiguração de Elias e Moisés no Monte Tabor, como relatado em Mateus e no Evangelho de Lucas. No Antigo Testamento, Ezequiel, o profeta, tem uma visão sobre a ressurreição dos mortos, que se levantaria e se reconstruiriam a partir de um grande cemitério de ossos secos. Um lugar onde houvera uma guerra e muitos ali morreram. Conta o profeta: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de muito numerosos ossos sequíssimos. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu-lhes a carne. E então o Espírito entrou neles, e então viveram, e se puseram de pé, um exército grande em extremo. Eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó meu povo, eu vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Assustador, não? Sim, isto pode ser compreendido como foi uma visão de uma forma alegórica. Não que Jesus faça, ou Deus faça isto, né, a ressurreição dos corpos físicos, mas é uma alegoria de que os espíritos reencarnam de tempos em tempos em grandes famílias. Vamos avançar mais um pouco. Agora o tema é os fantasmas no mundo espiritual. Existem fantasmas? Os discípulos tinham medo de fantasmas? O Evangelho de Mateus conta que Jesus dirigiu-se para os discípulos quando estavam no barco em alto mar e quando esse barco era açoitado pelas ondas. Então, uma tempestade, um momento, assim, um cenário próprio e muito assustador. E Jesus foi andando por cima do mar, e os discípulos, quando viram aquela visagem, aquele ser andando sobre as águas, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, os acalmando, disse: tem de bom ânimo, sou eu, Jesus, e não temais. Sim, os discípulos Pedro, Tiago e João tinham muito medo de fantasmas. Como conta também o Evangelho de Mateus, que certa vez desapareceram os fantasmas de Moisés e Elias, falando com Jesus no Monte Tabor, no dia da transfiguração. E estando eles ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Escutai-o. E os discípulos ouviram isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo.
Vamos a um outro tema. Lobisomem. Existe? Qual a explicação da doutrina espírita? Ela fala de licantropia. No livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, no capítulo 11, que trata da proibição de evocar os mortos, Allan Kardec comenta de uma forma até de brincadeira, ou seja, tirando uma graça, né, a respeito, dizendo assim: o verdadeiro motivo poderia ser o temor de que os espíritos muito clarividentes viessem esclarecer os homens e as pessoas sobre os pontos que se faz questão de deixar na sombra e fazer-lhes conhecer exatamente o que ocorre no outro mundo, as verdadeiras condições para ser ali feliz ou infeliz. E é por isso que, assim como se diz a uma criança, não vás lá, há um lobisomem, disse aos homens, não chamei os espíritos, é o diabo. Mas, por mais que se faça, se proibirem os homens de chamar os espíritos, não impedirão os espíritos de vir aos homens tirar a lâmpada sobre o alqueire. Dando continuidade, então, no livro dos médiuns, capítulo 5, o item 84, encontramos os ruídos, os outros efeitos quaisquer, como casas mal assombradas, são manifestações reais. Não é ilusão de criança, imaginação, como ocorreu naquela casa de Hydesville, né, da família Fox. Não era ilusão de uma criança. Será racional que eles tenham medo? Medo não, diz Kardec, de certo. Porquanto, em caso algum, nenhum perigo haverá nessas manifestações. Só os que se persuadem de que é o diabo que as produz podem ser por elas abalados de modo deplorável, como o são as crianças a que se mete medo com o lobisomem ou o bicho-papão. Essas manifestações tomam, às vezes, forçoso convir, proporções e persistências desagradáveis, causando aos que a exprimem o desejo muito natural de se verem livres delas. É a questão da obsessão, né? Da fascinação e de todo o mal-estar que elas podem produzir em espíritos sensíveis. A esse propósito, uma explicação sempre se faz necessária às crianças, às pessoas, de que isso tudo é natural, isso é próprio da natureza, Deus assim criou e assim é, não há sobrenatural. E no livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, há o caso de um médium que se apresentou incorporado de um espírito que não conseguia dizer nenhuma palavra. E como estava totalmente animalizado, somente sabia rosnar e queria morder o orientador. Mantinha as mãos fechadas como se fossem patas. O grupo conversou com ele, tentando convencê-lo de que ele era um ser humano e não um animal. Então, esses são os casos de licantropia, quando o espírito é induzido por hipnose a manter-se numa transformação, né, do seu perispírito na forma, então, agora animal. Não é uma regressão do espírito, mas sim, né, um momento passageiro, temporário, em que ele fica sobre a ação de espíritos trevosos que o fazem isto. André Luiz conta, em 2 trechos pelo menos, que a gente destaca aqui, no livro Libertação, no livro Dos Ninhos da Mediunidade, que operações seletivas narra-se a visita a um edifício onde ocorriam julgamentos no plano astral inferior. Um deles ocorreu de uma mulher que confessou que matou
4 filhinhos e combinou o assassinato do marido. O juiz, por forte hipnose, esse juiz do mundo espiritual, induziu que ela não passava de uma loba, resultando no final, então, dessa transformação desse espírito, né, na forma de uma loba, que é chamado, então, de licantropia. E no capítulo 23, chamado Fascinação, há um caso de fascinação onde uma senhora é dominada por um obsessor, que também a hipnotiza, esta mulher, e que ela cai e rola pelo chão como se fosse irracional, quase uivando como uma loba ferida. Ainda tomando exemplos bem conhecidos nossos, lá na Bíblia, no Primeiro Testamento, em Daniel, profeta, há uma referência de licantropia ocorrida ao rei Nabucodonosor. Conta ele: e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que se cresceu como pelos, né, do corpo, como as penas das águias, e as suas unhas eram como das aves. Também, na Revista Espírita de 1865, há um texto que Kardec reproduz, chamado Um Novo Nabucodonosor, como é de supor-se, esse artigo estuda um interessante caso de licantropia ocorrido na Rússia. E para concluir nosso estudo sobre esses seres místicos do folclore mundial, do folclore brasileiro, eu trago aqui o Curupira, que é um desses espíritos da natureza que guardam as matas. Então, Curupira é um personagem, creio que um dos mais famosos, junto com Saci Pererê, do folclore brasileiro. Trata-se de um ser místico que protege a floresta contra os caçadores e contra aqueles que derrubam as árvores. E por isso era visto com grande temor pelos indígenas. Essas histórias, né, além de ter uma base real, né, porque os espíritos existem, traz-nos também uma moral da necessidade de respeitar o que tem de sagrado na natureza. Desses espíritos que ali habitam, que precisam ser respeitados na ecologia em que a espiritualidade, Deus assim o deseja. No capítulo 15 da Gênesis, os Milagres do Evangelho, conta que esses espíritos, né, eles atuam realmente na natureza. Diz Kardec: ainda não conhecemos bastante os segredos da natureza para dizer se há ou não há inteligências ocultas presidindo a ação dos elementos. Na hipótese de haver esta ação, o fenômeno em questão poderia ser resultado de um ato da autoridade sobre essas inteligências e provaria um poder que a nenhum homem é dado exercer. Então, no Livro dos Espíritos, nas questões 136 em diante, Kardec fala sobre esta ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Quer dizer, tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Resposta dos espíritos. E Kardec pergunta: e o objetivo é sempre a humanidade? E os espíritos dizem: nem sempre. Às vezes sim. Mas, frequentemente, tem por único motivo restabelecer o próprio o equilíbrio, esta ecologia, essa harmonia das forças da natureza. Então, são as próprias forças da natureza, né, que participam desses espíritos chamados elementares.
Kardec pergunta: concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns deles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar e dirigir. Resposta dos espíritos a Kardec: mas, evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria, ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Na questão 537, creio que haja aqui uma questão muito interessante. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente nas ideias espíritas? Pergunta Kardec, afirmando já nessa pergunta. Com uma diferença que se consideravam os espíritos como divindades, como seres místicos. Representam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Os indígenas, as primeiras religiões, em especial estudada por Émile Durkheim, na obra As Formas Elementares da Vida Religiosa, que vai tratar dos totens, também Sigmund Freud vai estudar o totemismo, que é essa questão dos espíritos, da natureza. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros a presidir os fenômenos da vegetação, etc. Isso também temos muito no culto aos orixás, onde a gente percebe essa espiritualidade também, ali cada um coordenando uma certa área, tanto humana quanto natural. Pergunta ainda Kardec: pela mesma razão, poderá então haver espíritos que habitem no interior da Terra e presidam os fenômenos geológicos, como os terremotos? Tais espíritos não habitam positivamente a Terra, explicam os espíritos, mas presidem fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. E considerações finais, terminando a nossa palestra de hoje, eu trago aqui duas citações de Kardec que valoriza muito esta cultura popular, que valoriza muito a cultura religiosa de todos os povos. Diz Kardec: não rejeitemos, Então, nós espíritas, embora busquemos a ciência, busquemos a filosofia mais moderna, mas não vamos abandonar nem a Bíblia e nem as mitologias. Diz Kardec: ao contrário, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar os livros sagrados, como se estuda a história da infância dos povos. Trata-se de uma época rica de alegorias, cujo sentido oculto se deve pesquisar, que se devem comentar e explicar com auxílio das luzes da razão e da ciência. E também diz Kardec, falando a respeito mais geral da mitologia. Toda mitologia pagã, aliás, nada mais é do que uma realidade, olha aqui diz, do que um vasto quadro alegórico das faces diversas da humanidade. Faces boas, faces más, como a gente chama, são arquétipos na psicologia, para quem busca o espírito dessa mitologia. É um curso completo da mais alta filosofia, diz Kardec, como acontece com as modernas fábulas. O absurdo está nas pessoas que tomam essas mitologias, as próprias histórias da Bíblia, como se fossem realidades, de uma forma literal, tomando a forma pelo fundo. E assim, então, a gente chega ao final, vamos à nossa prece de encerramento, levando novamente
o pensamento, a espiritualidade que nos acompanhou, agradecendo por este momento e pedindo por todos aqueles que sofrem, nos hospitais, nos asilos, nas cadeias públicas, e pedindo também por cada um de nós. Que seja derramado em paz, em bálsamo espiritual, nos dando luz e ânimo. Que todos aqueles que convivem conosco, nossos parentes, amigos, colegas de trabalho, também recebam essa paz, essas vibrações. E também fluidifiquem nossas águas, hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz e muita luz.